Fala galerinha, belezinha, tranquilinho? Legal, aqui quem fala é o professor Robson Dias, professor de Química, e hoje eu quero começar a trabalhar com vocês as funções inorgânicas, mais especificamente os ácidos inorgânicos, tá? Bom, nós já vimos nas aulas anteriores que através das ligações químicas tem a formação de diversos compostos, tá? Esses compostos eles são divididos em dois grandes grupos, os grupos orgânicos e os grupos inorgânicos. Os grupos orgânicos são aqueles que possuem carbono em cadeia e os grupos inorgânicos é aqueles que não possuem carbono em cadeia. Tá? Existe basicamente quatro grupos inorgânicos: ácidos, bases, sais e óxidos. E hoje a gente vai começar aqui com a primeira função inorgânica, né? Com o primeiro grupinho, que é o grupinho dos ácidos. Bom, os ácidos eles foram definidos, né, basicamente por três autores, tá? Eles foram definidos por Arrhenius. Então olha só, Arrhenius foi também teve uma definição também de Brost e Lowry, tá? Então Brost e Lowry. E também teve uma terceira definição, né, que foi a definição de Lewis. Tá? Então, nos ácidos inorgânicos, nós temos basicamente essas três teorias aqui. A teoria aqui de Arrhenius, de Brewster e Lowry e Lewis. Bom, nessa aulinha aqui de hoje, o que a gente vai focar, tá, é na definição de Arrhenius, tá, gente? Então hoje nós vamos trabalhar essa definição aqui, ó, a definição de Arrhenius. Essa daqui é uma definição um pouco mais limitada do que essa, que é um pouco mais limitada do que essa, tá ok? Então esse daqui ele vai estar trabalhando sempre com composto em meio aquoso, enquanto esse daqui já está relacionado com a doação e o recebimento do íon hidrogênio, e esse daqui, o de Lewis, está relacionado com a doação e o recebimento de elétrons, tá? Então hoje a gente vai trabalhar esse daqui, ó, a definição de Arrhenius, beleza? É o mais simplesinho que tem aqui. Bom, para Arrhenius, ácido é toda substância substância que toda substância que em meio aquoso, né, em meio aquoso. Então aqui, ó, já está uma limitação dessa definição de Arrhenius, tá? Tem que estar em meio aquoso. Se não tiver em meio aquoso, eu não consigo definir se é um ácido ou outra função, ok? Então, ó, toda substância que em meio aquoso, ele libera como único cátion o H+. Ok? Então essa é a definição de Arrhenius, tá? Então para Arrhenius, ácido é toda substância que em meio aquoso ele libera como único cátion o H+. Tá? Então o único carinha lá que tem a carguinha positiva para esse cientista aqui, né? Para esse autor, vai ser o H+. Então não vai ter outro cátion no meio, ok? Bom, eu posso dar alguns exemplos já de início para vocês, né, de ácido, por exemplo. Se eu pegar esse carinha aqui, ó, o HCl, e eu colocar ele no meio aquoso, tá? Coloquei ele no meio aquoso, então misturei ele com água, ele vai liberar aqui, ó, o H+, e o Cl-, ok? Esse H+, ele também pode ser escrito da seguinte forma, como H3O+. Tá? E essa equação química, eu posso escrever ela assim, ó, o HCl, quando ele reage com a água, tá? Então está em meio aquoso,
ele vai formar o H3O+, e o Cl-. Ok? Então isso daqui é um exemplo de um ácido seguindo aqui a definição de Arrhenius, tá? Que é o HCl. Bom, a gente pode tentar entender esse mecanismo aqui, beleza? Esse mecanismo aqui de reação, tá? Por que é formado o H3O+, tá? Eu vou desenhar essa equação aqui em forma de bastão e para a gente conseguir entender como que é esse mecanismo. Tá? Então o HCl em forma de bastão, a fórmula estrutural do HCl é assim, ó, HCl mais o H2O. O H2O, fórmula de bastão, a fórmula estrutural é esse daqui, ó, 2 hidrogênios ligado com um oxigênio, ok? Então o que vai acontecer aqui, gente? Como eu tenho aqui o H ligado com cloro, e nós sabemos que esse tracinho que tem aqui, ele está simbolizando o compartilhamento de um par de elétrons, onde um elétron é do cloro e o outro elétron é do hidrogênio. Tá? Só que, repare uma coisa, o cloro ele tem uma eletronegatividade muito maior do que o do hidrogênio. Tá? O que significa isso? Que o cloro ele tende a receber elétron, tá? Tem uma tendência de receber elétron maior do que o hidrogênio. Então, quando ele é colocado, quando ele é misturado em água, o HCl, esse par de elétrons que está sendo compartilhado aqui, ó, ele vai ser atraído para o cloro, ok? Então esse par de elétrons aqui acaba sendo do cloro. Como o hidrogênio ele perdeu o elétron que ele tinha aqui, o hidrogênio acaba ficando com uma carguinha positiva. Quanto que o cloro, como ele ganhou um elétron do hidrogênio, tá? Como ele ganhou um elétron, ele fica aqui com uma carguinha negativa. Beleza? Então aqui você já consegue entender por que forma o H+, e o Cl-, assim como foi escrito aqui, ó, na primeira equação. Tá? Só que olha só, a água aqui, ó, na molécula de água, a gente sabe que ela tem essa forma angular, porque aqui em cima, no oxigênio, tem aqui pares de elétrons, tá? Então, como ele tem pares de elétrons aqui em cima, esse hidrogênio aqui, ele vai acabar sendo atraído para esses pares de elétron, tá? E acaba ocorrendo aqui uma ligação coordenada entre o átomo de oxigênio e o cátion de hidrogênio aqui. Tá? Então acaba formando isso daqui, ó. Eu vou ter o H2O, só que ele vai estar fazendo aqui ó, uma ligação covalente coordenada, né? Alguns chamam essa ligação de dativa, com aquele hidrogênio ali de carguinha positiva. Então aqui forma o H3O+, beleza? E sobra aqui mais o Cl-. Então isso daqui é um mecanismo de reação, tá? Dessa ionização do HCl. Então quando eu jogo o HCl na água, coloquei lá o HCl na água, vai ocorrer essa transformação química aqui, tá? E como liberou aqui, gente? Então olha só, como liberou o H+, ou reescrevendo de uma outra forma aqui, o H3O+, né? Que também é o H3O+, seguindo a definição de Arrhenius, isso daqui é um ácido. Beleza, gente? Bom, o ácido, a gente pode dividir ele em dois grupos, tá? Dois grupos. Os hidrácidos, né? Que é o primeiro grupinho que eu quero falar aqui com vocês. Os hidrácidos, eles são os hidrácidos, eles são ácidos que não possuem ácidos que não possuem oxigênio. Os hidrácidos são ácidos que não possuem oxigênio. Tá? Então, olha só alguns exemplos aqui de hidrácidos. Tá? O HCl, como a gente acabou de ver ali, o HF, o HBr, o H2S.
Tá? Esses daqui são exemplos de hidrácidos, são ácidos que não possuem o oxigênio. Tá? Então todos eles, se a gente colocar ele na água, joguei na água, a gente já sabe que vai formar aqui o H+, e o Cl-. Se eu jogar o HF na água, então vamos lá, em meio aquoso, vai liberar o H+. Então repare que o hidrogênio vai ficar com uma carguinha positiva, e aquilo que está ligado com o hidrogênio, nesse caso aqui o flúor, ele vai ficar com uma carguinha negativa. Tá? E agora no HBr, joguei o HBr na água. Tá? Então, olha lá, o hidrogênio ele fica com uma carguinha positiva, enquanto aquilo que está ligado com o hidrogênio, nesse caso aqui, a gente está falando do bromo, né? O bromo ele vai ficar com a carguinha negativa. Agora, olha esse caso aqui, ó, H2S. Joguei o H2S na água. Tá? Como eu tenho dois hidrogênios aqui, tenho H2, eu tenho dois hidrogênios, na hora da ionização ele vai ser formado aqui, ó, 2H+, 2H+, tá? E essa quantidade de hidrogênio que saiu aqui vai ser o mesmo valor da carguinha negativa de quem está ligado com o hidrogênio aqui, nesse caso do enxofre. Tá? Então vai formar aqui, ó, o enxofre, aí com a carga 2-. Então, olha, esses daqui são exemplos de hidrácidos, tá? São exemplos de hidrácidos. Bom, em relação à força desses ácidos aqui, então, ó, em relação à força dos hidrácidos, tá? Em relação à força dos hidrácidos. Muitos livros ele já traz uma tabelinha meio que pronta, tá? Para você saber quem são os ácidos fortes, moderados ou fracos, desses que não possuem oxigênio, né? Desses hidrácidos, tá? Então, olha só, quem são considerados fortes aqui, ó? Considerado fortes, tá? Hidrácidos fortes. Ele vai ser o HI, o HBr, o HCl. Tá? Nesta ordem aqui, tá? Em relação à força. Esse é mais forte que esse, que é mais forte que esse. Tá? Então, esses hidrácidos aqui, eles são considerados ácidos fortes. Tá? Existe aqui, ó, os moderados ou os semi-fortes. Né? Na verdade, semi-forte, né? Porque existe apenas um que é considerado aqui moderado ou semi-forte, que é o HF. Tá? E fraco são os demais. Tá? São os demais. Então, olha só. Forte, HI, HBr, HCl, nesta ordem. Tá? Semi-forte, o HF. Tá? E fraco, os demais que não estão descritos aqui nessa nossa tabelinha. Beleza? Os hidrácidos, gente, eles seguem uma regrinha para a gente dar o nome, tá, desses determinados ácidos aqui. Então, quando a gente falar de nomenclatura dos hidrácidos, vou colocar aqui, ó, nomenclatura, ele vai seguir da seguinte forma, tá? Todo ácido, tá, por regra de nomenclatura, todo ácido, ele começa com a palavra ácido, tá? Ácido. Nesse caso aqui dos hidrácidos, ele sempre vai terminar com hídrico. Tá? Então, olha só, para dar um nomezinho dos ácidos, ele sempre começa com a palavra ácido, e no caso dos hidrácidos, ele sempre vai terminar com hídrico. Tá? Olha só, o HCl, por exemplo, é o ácido que possui o cloro. Logo, esse ácido aqui é o ácido clorídrico. Então, olha só, começou com a palavra ácido e terminou com hídrico. O HF é o ácido que possui o flúor. Logo, é o ácido
fluorídrico. Ácido fluorídrico. Ok? O HBr. O HBr é um ácido que possui o bromo. Logo, esse é o ácido bromídrico. Tá? E o HI. O HI, olha só, o HI é o ácido que possui o iodo. Logo, o nome desse ácido é ácido iodídrico. Então, olha só, todo hidrácido, ele vai começar com a palavra ácido e ele vai terminar com hídrico. Beleza, galerinha? Então, dando continuidade aqui, eu vou pegar uma outra folhinha aqui, tá? Então, nós vimos até agora os hidrácidos, né, que são os ácidos que não possuem o oxigênio. Nós vamos ver agora aqueles que possuem oxigênio, são chamados de oxiácidos. Tá? Os oxiácidos. Perdão, escrevi errado aqui, coloquei o acento no O. Os oxiácidos. Agora está escrito certo. Então, olha só, os oxiácidos são os ácidos, são aqueles ácidos que possuem, tá? Possuem oxigênio. Tá? Então, oxiácidos são ácidos que possuem oxigênio. Bom, os oxiácidos, gente, tem aqueles que são mais utilizados nas provinhas do dia a dia, né, que a gente chama de ácido padrão. Tá? Os ácidos padrões são aqueles que são mais cobrados, são aqueles mais utilizados. Se vocês decorarem quem são os oxiácidos padrões, vocês vão conseguir reconhecer aí uma porrada de substâncias. Tá? Eu vou pedir para vocês anotarem aqui junto comigo, para vocês não se perderem, saber como que vocês vão decorar quem são esses oxiácidos padrões, tá? E depois para a gente dar continuidade aqui no nosso estudo. Para saber quem são os oxiácidos padrões, tá? Vocês vão começar pelo seguinte. Vocês vão escrever aqui o seguinte, ó. O N, o C, o B, o Cl, o S, o P e o SI. Tá? Normalmente, eu falo uma frasezinha aqui para os meus alunos decorarem, que é: não como bolo claro, só pão sírio. Tá? Não como bolo claro, só pão sírio. Beleza? Aí, olha só, a gente está falando de ácidos. Né? Eu não sei se vocês perceberam aqui, ó, deixa eu voltar com os outros ácidos que nós trabalhamos. Repare que ácido, ele sempre começa com H. Tá? Na fórmula do ácido, ele sempre começa com H. Então, olha só, na frente desses elementos que eu coloquei aqui para vocês, vamos colocar o H, porque todo ácido inorgânico, ele vai começar com H, segundo a definição de Arrhenius, tá? Então, aqui, ó, H, 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 H e H. Beleza? Então, colocamos ali o H na frente desses elementos. Só que agora a gente está falando de ácidos que possuem oxigênio. Tá? Então eu vou colocar aqui do lado o oxigênio. Beleza? O oxigênio. Agora olha só. Esse primeiro ácido aqui, ele só vai ter um hidrogênio. O segundo ele vai ter 2 e o terceiro vai ter 3. Tá? O quarto ele vai ter um hidrogênio, o quinto vai ter 2, né? O sexto vai ter 3 e o sétimo vai ter 4. Em relação ao oxigênio, né? Esse primeiro aqui ele vai ter 3, esse aqui vai ter 3, 3, 3. Né? E esses três últimos aqui vai ter 4 oxigênio cada um. Então, olha só, como que você vai decorar essa tabelinha aqui, ó? Não como bolo claro, só pão sírio.
Em relação ao hidrogênio, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Oxigênio, 4, 3, 3, 4. Tá? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 3, 4. Pronto, você já sabe quem são os oxiácidos padrões. Tá? Em relação à nomenclatura dos oxiácidos, então vamos colocar aqui do lado aqui, ó. Nomenclatura. A nomenclatura dos oxiácidos. Então nós já sabemos que todo ácido ele vai começar na nomenclatura com a palavra ácido, né? Com a palavra ácido. Esses oxiácidos padrões, eles sempre vão terminar com ico. Beleza? Vai terminar com ico. Mas, deixa eu anotar isso daqui, ó. Isso daqui, ó, é o padrão. Tá? Padrão. Agora, olha só. Se esse oxiácido padrão, ele ganhar um oxigênio, ele vai ter que, aqui ó, na palavra, o prefixo per, e ele vai terminar com ico. Então, olha só. O padrão aqui, ó, ele ganhou mais um oxigênio. Tá? Se ele ganhar mais um oxigênio, ele vai ter aqui o prefixo per, né, e o sufixo ico. Agora, se ele perder um oxigênio, ele vai terminar com oso. Tá? Então, se o oxiácido padrão, ele perder um oxigênio, tá? Eu vou substituir esse ico por oso, beleza? E se ele perder dois oxigênios, eu preciso colocar aqui na palavra o prefixo hipo e ele vai terminar com oso. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, o padrão ele perdeu 2 oxigênio. Beleza, gente? E aqui, ó, lembrando, ele sempre vai começar, em todos os casos, vai começar com a palavra ácido, ok? Então, olha só, um exemplo. Né? Esse daqui, ele é um oxiácido padrão. O nome dele, ácido nítrico. Nítrico. Terminou com ico. O segundo, ácido carbônico. Terminou com ico. Ácido bórico. Ácido clórico. Ácido sulfúrico, ácido fosfórico, ácido sílico. Então, olha só, todos eles terminou com ico. Vou pegar um deles aqui, ó, vou colocar aqui do lado para a gente conseguir acompanhar aqui, ó, tá? Vou pegar o ácido carbônico. Tá? H2CO3. Então, o nome desse ácido é ácido carbônico. Então, repare que ele terminou com ico, tá? Agora, se esse ácido ele ganhar um oxigênio, tá? Então, vamos lá. Ele padrão, a fórmula dele é H2CO3, tá? Se ele ganhou mais um oxigênio, agora vai ficar H2CO4. Tá? Ele tinha 3, ganhou mais um, ficou com 4 oxigênio. Tá? Nesse caso aqui, ó, o nome dele vai ser ácido. Eu vou colocar no começo o prefixo per carbônico. Tá? Terminou com ico. Então, começou com per e terminou com ico. Agora, se o padrão... Então, ó, lembrando que isso aqui é o padrão. Padrão, ele perdeu um oxigênio. Então vai ficar aqui, ó, H2CO, ó, ele tinha 3, perdeu 1, ficou com 2. Tinha 3, perdeu 1, ficou com 2. Então o nome desse ácido vai ser ácido, tá? Agora eu vou tirar o ico e vou colocar no lugar do ico o oso. Então se tornou aqui, ó, o ácido carbonoso. Tá? Se esse padrão ele perder 2 oxigênios,
Então, olha só. H2CO. Ele tinha 3, perdeu 2, agora ele só tem um oxigênio aqui na fórmula dele, tá? Então, o nome desse ácido aqui vai ser ácido hipocarbonoso. Beleza? E aqui já fica um exercício para vocês. Então, nós fizemos esse carinha aqui, ó. Né? Tentem vocês pegar os demais aí, né? E dar essa nomenclatura, tá? Seguindo essa regrinha que nós seguimos aqui. Beleza? Ainda em relação à nomenclatura, existe uma forma meio genérica que engloba tanto os hidrácidos quanto os oxiácidos, tá? E para que vocês consigam, então, utilizar essa outra forma de nomenclatura, então vou colocar aqui, ó, nomenclatura, né, genérica, né? Beleza? Chamei aqui de nomenclatura genérica. Vocês vão precisar, gente, de uma tabelinha de cátions e ânions, tá? Eu tenho aqui, ó, vou mostrar para vocês, atrás de uma tabela periódica minha aqui, ó, eu tenho uma tabela de cátions e ânions. Então aqui, ó, repare que eu tenho os cátions, né? E os cátions têm aqui o seu símbolo e o seu nome, assim como os ânions, né? A gente tem os ânions aqui e o seu nome, beleza? Para essa nomenclatura, vocês precisam, então, ter em mãos aí, vocês podem jogar na internet, né? Imprimir ou copiar alguma tabelinha de cátions e ânions, tá? Então, olha só, para seguir essa nomenclatura, eu vou dar um pause aqui rapidinho nesse vídeo e eu vou escrever aqui, né, como que se dá essa nomenclatura e já eu volto com vocês. Prontinho, num passe de mágica temos aqui agora essa tabelinha, tá? Coloquei aqui como que termina o nome do ânion, tá? Então, aqui a terminação da palavra aqui dos ânions, tá? E como que essa terminação ela vai ser substituída, tá? Por esses aqui quando ele se tornar um ácido. Olha só, quando o ânion, né, que é formado ali do ácido, ele termina com ito, você pega esse ito e você substitui por oso. Se o ânion terminar com ato, você tira o ato da palavra e vai substituir por ico. E se o ânion termina com eto, você tira o eto e você substitui por hídrico. Então, olha só, olha só. Vamos pegar aqui, por exemplo, o HF. Né? Já vimos lá como que é o nome dele, mas só para a gente pegar novamente por essa regrinha de nomenclatura aqui. O HF, então quando eu jogo ele na água, quando tem a ionização dele, ele vai formar o H+, e o F-. Tá? Quem que é o ânion da história aqui? Ó? O ânion da história é o F-. Beleza? É o F-. O nome desse ânion, se vocês olharem na tabela de cátions e ânions, tá? Então vou colocar aqui, ó. Vamos ver se vocês vão conseguir ver. O primeiro, olha só que coincidência. O primeiro aqui, ó, é o F-. Repare que o nome do F- é fluoreto, tá? Então o nome dele é fluoreto, tá? Então, dentre essas terminações aqui, ó, da nomenclatura do ânion, né, esse ânion aqui, ó, ele termina com eto, tá? Então, quando eu vou dar o nome do ácido, tá? Agora eu vou dar o nome do ácido. Então, nós já sabemos que todo ácido ele começa com a palavra ácido, né? Então, ácido. Então, repare que agora, olha só. O ácido que vai ser formado aqui com esse ânion vai ser o ácido fluor. Vou tirar o eto e vou substituir por hídrico. Tá? Então o nome desse ácido é o ácido fluorídrico. Beleza? Vamos pegar mais um exemplinho aqui? Mais um exemplinho? Vou pegar aqui agora com vocês o... Deixa eu pensar aqui. O H2CO3, tá? H2CO3. Então, olha só.
joguei esse carinha aqui, ó, na água, tá? Então ele vai formar aqui, ó, 2H+, porque ele tem 2 hidrogênios aqui, tá? Mais o CO3, lembra lá, a quantidade de hidrogênio é a carguinha negativa desse ânion aqui. Então, ó, 2 menos, beleza? H2CO3, 2 menos. Então, vamos lá. O ânion nesse caso aqui, ó, é esse carinha, tá? CO3, 2 menos. Se você olhar lá na tabelinha de cátions e ânions, tá? Cátions e ânions, deixa eu achar ele aqui. O cadê? Aqui, ó. CO3, 2 menos. Beleza? O nome dele é carbonato. Então vamos escrever ali, ó. O nome dele. Carbonato. Então repara que ele termina com ato. Beleza? Então agora a gente vai ver como que vai ser o nome desse ácido, né? Que é formado pelo ânion carbonato. Então vai ser o ácido. Vamos lá, vamos começar a copiar a palavra ali, ó. Parei aqui, tá? Vou tirar o ato e vou colocar o ico, tá? O nome desse ácido, ácido carbônico, tá? Então, preciso aqui agora colocar um acento, né? Então, ácido carbônico. Espero que vocês tenham entendido isso daqui. Então, para dar a nomenclatura dessa forma aqui, vocês vão precisar ali estar sempre lendo uma tabelinha de cátions e ânions. Beleza? Galera, olha só. Então, nós já vimos que são ácidos, o que são suas definições ali como hidrácidos e oxiácidos, né? Já vimos a nomenclatura deles, já vimos a força dos hidrácidos em relação à força dos oxiácidos, tá? Então vamos ver aqui agora a força dos oxiácidos. Ó, escrevi errado novamente. Oxiácidos, tá? Oxiácidos. Bom, para a gente dar para a gente calcular essa força do oxiácido, a gente vai ver aqui, ó, bem rapidinho, ó, uma fórmula meio genérica aqui, né? Meio genérica de um oxiácido. Lembra lá, sempre tem o hidrogênio, tem um determinado elemento aqui, né? E no final ele vai ter um oxigênio, beleza? Então, nós vamos ter uma quantidade de hidrogênio e uma quantidade aqui, ó, de oxigênio. Beleza? Isso daqui é uma fórmula genérica dos oxiácidos. Tá? Como que vocês vão calcular essa força? Vocês vão pegar essa quantidade de oxigênio, beleza? Menos a quantidade de hidrogênio. Então, a quantidade do oxigênio menos a quantidade de hidrogênio. E isso daqui vai dar um resultado. Beleza? Deu um resultado. Se esse resultado, olha só, se esse resultado for maior do que 2, o ácido é considerado um ácido forte, tá? Um oxiácido forte. Se o resultado ele for igual a 1, ele vai ser considerado semiforte. Tá? Esse daqui, ó, maior ou igual a 2, beleza? Se o resultado ele for menor do que 1, tá? Esse ácido vai ser considerado um ácido fraco, beleza? Então, rapidinho aqui alguns exemplos, tá? Alguns exemplos aqui, ó. Se eu pegar, por exemplo, o H2, então vamos lá. H2SO4, beleza? H2SO4. Então vamos lá. Calculando a força, eu vou pegar a quantidade de oxigênio, tá? Então, a quantidade de oxigênio aqui é 4. 4 menos a quantidade de hidrogênio, tá? A quantidade de hidrogênio aqui é 2.
Então, 4 menos 2 vai ser 2. Então, repare que, como esse resultado aqui ó, foi igual a 2, significa que é um ácido forte. Beleza? Agora, um outro exemplo. Se eu pegar aqui o H3BO3. Tá? H3BO3. Repare que, vamos lá, a quantidade, se eu pegar a quantidade de oxigênio, que é 3, menos a quantidade de hidrogênio, que também é 3, tá? Esse resultado aqui vai ser 0. Como o resultado ele é menor do que 1, significa que esse ácido aqui é um ácido fraco. Beleza, gente? Conseguiram entender até aqui? Vamos dar continuidade, tá? Então, olha só, deixa eu só substituir aqui a folhinha. Beleza? Substituir a folhinha. E vou mostrar aqui para vocês mais algumas características dos ácidos, tá? E agora eu vou misturando tanto o hidrácido quanto os oxiácidos, ok? Quero falar aqui para vocês a respeito da volatilidade, beleza? Em relação à volatilidade. Então, o que é um ácido ele ter essa característica volátil, né? É uma característica volátil, gente, aquilo a capacidade de um determinado composto em se transformar em um gás, tá? Então, olha só, a volatilidade ele não muda o composto, ele muda o estado físico deste composto, tá? Então, ele tem uma tendência muito grande de se tornar um gás. Então, olha só, alguns ácidos voláteis, tá? Então, alguns ácidos voláteis. Então, como exemplo aqui para vocês, nós vamos ter o HCl, tá? O HCl ele tem uma tendência muito grande em ficar no seu estado gasoso, beleza? Além do HCl, nós temos aqui o HBr, também tem uma tendência muito grande em ficar no seu estado gasoso. Nós temos também o HClO4, tá? Também tem essa tendência em ficar do seu estado gasoso. Então, olha só, não tem transformação. Ele é ácido do mesmo jeito, tá? A diferença vai ser o seu estado físico. Ele vai, por exemplo, o HCl, a gente vai encontrar ele para comprar em forma líquida no máximo a 38%, tá? Muitas empresas só fazem até 37%. Então, assim, se eu compro o ácido clorídrico, que eu chamo de PA, né, para análise, ou pureza analítica, que se chama isso, né? Então, eu compro o HCl e ele PA, então para análise, a forma mais pura dele, em forma líquida, vai ser 37%. Então, acima disso, como ele é muito volátil, ele vai se transformar em um gás. Eu não vou conseguir manipular ali o ácido, tá? Mas existem os outros ácidos que são chamados de ácidos fixos, né? Então, olha só, quem são os ácidos fixos, né? Nós temos o ácido sulfúrico, por exemplo, H2SO4. Nós temos o H3PO4, tá? Nós temos também o H3PO3, tá? Então, isso daqui é uns exemplos que eu posso colocar aqui para vocês a respeito da volatilidade. Agora, olha só, vamos pegar aqui ó, uma outra característica, tá? Que é a respeito da estabilidade. Estabilidade, tá? Então não confunda volatilidade com a estabilidade, beleza? Olha só, existe os ácidos que eles são estáveis, né? Eles não ficam mudando a sua composição. Então, por exemplo, né? Estável. Então vamos lá, alguns exemplos de ácidos que são estáveis. Nós temos o ácido sulfúrico, né? Aquele que eu coloquei ali em cima, ó, H2SO4, né? Nós temos também o HNO3, né? Então isso daqui ó, são exemplos de ácidos estáveis. Agora vou mostrar para vocês alguns ácidos que eles são instáveis, né? Instáveis. Nós vamos ter o H2CO3,
né? O H2CO3. Nós vamos ter o H2SO3, ok? Temos também o H2S2O3, né? Então, esses aqui são exemplos de ácidos instáveis, né? Por que eles são instáveis? Porque eles se decompõem muito fácil, tá? Então, por exemplo, o H2CO3, ele se decompõe facilmente em H2O e CO2. Então, olha só, tem uma mudança na composição desse ácido aqui, ok? O H2SO3, ele se decompõe facilmente em H2O e SO2, beleza? H2O e SO2, né? E esse H2S2O3, né? Ele vai se decompor em H2O, em SO2 e S8, né? Então, assim, eles mudam a sua composição muito facilmente. Tranquilo, gente? Espero que vocês tenham entendido aqui. Então, volatilidade está relacionado à mudança de estado físico, né? Então, um composto ele vai ser volátil, geralmente porque ele tem um ponto de ebulição muito baixo, tá? E ele vai ser fixo quando ele tem um ponto de ebulição um pouco mais alto. Um ácido ele vai ser estável quando ele não se decompõe, né? E instável quando ele se decompõe em outros compostos, tá? Outras substâncias. Em relação, gente, ao número de hidrogênio, tá? Ionizáveis, tá? Esses carinhas que eles liberam, então na ionização deles é liberado apenas um H+, né? Eles são chamados de monoácidos, ok? Aqueles que liberam 2H+, eles são chamados de diácidos. Aqueles que liberam 3H+, são chamados de triácidos. Aqueles que liberam 4H+, são chamados de tetraácidos. Beleza, gente? E ainda, né, importante vocês saberem aqui algumas características a mais aqui, né, do ácido. Então nós já sabemos ali que os ácidos eles sempre começam com hidrogênio, né? Então se eu olhei um determinado composto e ele começa com hidrogênio, já desconfie que ele é um ácido, tá bom? Ele geralmente apresenta um sabor azedo, beleza? Eles apresentam esse sabor azedo. Eles neutralizam bases. E são bons condutores de eletricidade. Tá? Isso aqui algumas características a mais aqui dos ácidos. Beleza, gente? Bom, espero que vocês